Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Vamos lá. E eu queria te fazer uma primeira provocação. Imagine um mundo em que o governo é participativo e somos nós quem votamos as leis e os orçamentos por meio de celular ou terminais de estações de transporte. Um mundo em que a escola ensina a escolher. Por que não criar uma economia em que o valor seja mais do que o financeiro e ter cidades feitas para desfrutar do tempo e não só a ocupação do espaço? Um mundo sustentável, diverso e criativo. Por que não? Então esse foi um texto, né, uma afirmação que você fez, e agora eu queria imputar aqui a minha pergunta. Quão distante nós estamos dessa realidade? Né? Quer dizer, se temos assim, um mundo tão desigual, né, tanto do ponto de vista social como intelectual, como isso pode ser para todos? Maravilha, excelente pergunta. Então vamos por partes. Isso que você citou no começo é uma parte do Desejável Mundo Novo, que é meu primeiro livro, feito em 2012 para inspirar líderes durante a Rio+20. O livro mais recente é justamente o de fluxonomia, que eu não falei isso no nosso bloco anterior, que é o Novas Economias Viabilizando Futuros Desejáveis. Então, repara o seguinte, da onde vêm essas afirmações? Primeira coisa, que é muito legal, dessa questão de, digamos, futurismo cultural. Os nossos sonhos e desejos, por isso que o propósito é tão importante, eles como que semeiam o futuro. Quando a gente faz estudos do que foi visualizado antes, assim, como se fossem as imagens do passado, do futuro, elas, no momento em que foram criadas, pareciam completamente absurdas. Porém, elas inspiram as pessoas a dizer, nossa, isso seria muito legal se acontecesse. Tem uma imagem, por exemplo, de um gênio da década de 20, que numa única imagem, ele coloca algo como se fosse uma call por vídeo, tem GPS, tem Wi-Fi, tem impressora, tem drones, tem BI, tem tudo isso numa imagem da década de 20. E, evidentemente, quando ele fez isso em 20, todo mundo achou que ele era maluco. Só que ele captou o desejo do coletivo, materializou esse desejo do coletivo e fez com que as pessoas pudessem começar a aspirar aquilo, dizer eu quero, e aí começaram a pesquisar e ir atrás. Então, todas essas coisas que eu coloquei no livro, primeiro lá de 2012, elas são uma síntese de coisas que eu ouvi com o movimento Crie Futuros, que é um movimento que eu criei em 2008 com um prêmio da Cooperação Espanhola, foi para vários países, e eu sou talvez no mundo uma das pessoas que mais ouviu futuros desejáveis, não prováveis, mas desejáveis, de pessoas de todos os lugares, em muitos países. Eu ouvi milhares de futuros. Só nos trabalhos que eu fiz na Colômbia, por exemplo, em Medellín, que é uma cidade que eu admiro muito, com a prefeitura de lá, ou em universidades, etc., foram milhares de futuros. Só na Colômbia. E nesse livro eu extraio um pouco o que era o desejo das pessoas. E o interessante é ver que em pouco tempo, porque 2012 para 2021 é pouquíssimo tempo, muitas dessas coisas já se materializaram. Então, por exemplo, um mundo participativo em que a gente vota leis e orçamentos já existe. A Estônia funciona assim. Você vota diretamente. Tem muitas dessas coisas, novas moedas. Quando eu falava disso no começo dos anos 2000, parecia uma loucura. Agora você pega todas as coisas das cryptocurrencies e todas as formas de permuta, e tudo isso é uma completa realidade. E já uma nova economia em escala global já se delineia. Então, é super importante, primeiro, para que a gente consiga ir respondendo a tua pergunta, quais os caminhos para que isso possa se materializar, tendo em vista essa desigualdade, né, social e intelectual. A primeira coisa é que a gente precisa se permitir criar futuros desejáveis. Porque se a gente só fala do provável, a gente vai ficar patinando, nunca vai sair disso. Então a gente precisa ver o que ainda não existe, mas é o melhor para todo mundo.
Segunda coisa, isso precisa ser comunicado. A grande questão no mundo agora é que já existe conhecimento e existem pessoas para fazer o mundo desejável já. O que não existe? Não existe a escolha disso. Por que nós não escolhemos, cada um de nós e cada empresa? Porque a gente não sabe, não está comunicado. Então, uma coisa importantíssima é algo como, por exemplo, o teu trabalho, que é comunicar as novas coisas que já existem. Porque a mídia de massa, até mesmo a universidade, como ela trabalha sempre a partir de coisas que são pré-existentes, ela tem pouca, né? Você, para poder pesquisar alguém, você precisa pesquisar a partir da quem foi a raiz daquilo. Acaba tendo pouco repertório de tudo que já existe de solução de futuro. Precisaria ser uma prioridade número 1 essa comunicação. E aí, já que eu falei de Medellín, uso Medellín como exemplo. Medellín é uma coisa impressionante, né? Medellín, em 15 anos, passou de cidade mais violenta do mundo a cidade mais inovadora do mundo. E como que ela começa a fazer isso? Ela, na verdade, faz isso o tempo inteiro com tecnologia soft, essas tecnologias socioculturais. Primeiro, ela começa com campanhas de comunicação. Se eu fosse presidenta do mundo, por exemplo, dissesse, o que vamos fazer agora? Já. Agora já a gente comunicaria soluções possíveis. E foi isso que Medellín fez. Ele começou a fazer campanha de comunicação. Sim, é possível fazer de outra maneira, é possível não sei o quê, e começou a criar rodas de conversa da sociedade. E ele fez uma coisa que só há poucos anos um historiador conseguiu dar um nome, criar uma metáfora muito boa para isso, que é a torre e a praça. Não sei se você conhece um historiador que chama Niall Ferguson, um irlandês, que estuda macrohistória e macroeconomia, e o último livro dele, para estudar o fenômeno das redes, chama A Praça e a Torre. Basicamente, são dois nomes que são muito bons, porque a torre é tudo que centraliza. Então, os governos são torres, os bancos centrais são torres, as multinacionais e tal. E a praça é tudo que é em rede, que é distribuído. Então, a internet, antes dela ser apropriada por algumas torres, mas, sei lá, os jesuítas são praça. Esses grupos que Medellín criou e que agora, por exemplo, o movimento Porto Alegre Inquieta tem 25 grupos, isso é uma praça. O que precisa para a gente conseguir mudar as coisas? A gente precisa comunicar e a gente precisa criar estruturas, conversa entre as estruturas centralizadas, as torres, e as estruturas distribuídas, as praças, que normalmente não se falam. Então, por exemplo, o ecossistema de startup é praça. Os grandes investidores são torre. Esses dois mundos se falarem é super difícil, porque, em geral, só dentro da praça você não consegue resolver a parada. Só dentro da torre também não. Você precisa da intersecção dos dois. Então, a maneira que eu vejo que, nesse momento, a gente poderia fazer com que um mundo desejável fosse possível já, seria juntando mundos diferentes. Juntando, por exemplo, a torre dos grandes investidores, a torre dos que sabem implementar soluções, com a praça, a rede, a coisa distribuída, dos que criam soluções. Porque são duas coisas diferentes. Pegando um exemplo super atual, vacina. Uma coisa é o criador de uma solução, o criador, digamos, de uma vacina. Outra coisa é a torre, isso é faz parte da praça, do ecossistema de inovação, de criação. Depois você tem a torre, que é quem sabe implementar. Esses dois mundos têm que se juntar. Você acredita que o blockchain pode ser uma forma organizada da praça viver sem torres? Ele é torre para praças. Super acho. O blockchain, né, talvez das chains a primeira, né? Eu acho que vão surgir novas modalidades de chain de forma um pouco mais sustentável do que o blockchain, porque toda essa forma de averiguação do blockchain é muito custosa do ponto de vista ecológico, né? Eu gosto muito, por exemplo, do holochain,
Não sei se você conhece. É muito interessante. É uma outra coisa semelhante, mas sim, todas essas formas cripto de você ter fora de fronteiras, fora de territórios, fora de grandes grupos, você poder organizar a informação, ter métricas consensuadas, ter trocas consensuadas, ter smart contracts, todas essas coisas são torres para praças, que é isso que precisa. Porque quando você trabalha nos ecossistemas mais distribuídos, sem uma centralidade, você não é eficiente. Isso é um outro cara muito legal da área de economia, super especialista, Bernard Lietaer, que ele descobriu o que ele chamou, junto com um ecólogo e um cientista físico, que você tem uma lei que para que um sistema de qualquer natureza, um sistema financeiro, biológico, uma empresa, o que for, para ele sobreviver, ele precisa dessas duas dinâmicas. Ele dá outro nome para a mesma coisa que o Niall Ferguson. Então você precisa de uma centralização, porque o centralizado, a torre, é eficiente, e você precisa do distribuído, que é resiliente. Quando você só tem torre, você tem crises sucessivas, você não tem um sistema resiliente. Quando você só tem praça, você tem um sistema pouco eficiente, que foi o que a gente viu, por exemplo, sei lá, com software livre no início. Não consegue virar. Ou mesmo com a própria internet, né? A internet começa numa visão praça total. Agora virou praça. Aí rapidamente vem a torre e se instala, e hoje a gente vive uma espécie de tratado de Tordesilhas, né? Onde o mundo virtual, 70% é metade do Google, metade da holding Facebook. Então a questão é juntar os dois. É quando a gente pensar um sistema, eu sou uma multinacional, tudo certo, beleza. Você precisa pensar na sua praça. Uma empresa, ela trabalha de forma atuada, centralizada. Ela tem eu desenvolvendo produtos para todos os meus clientes. Se a gente fosse fazer um desenho, seria um ponto de onde saem raios. O meu produto para os clientes. Se ela pensar também nos clientes como praça, o que ela pode fazer entre os clientes? Que ela tem uma comunidade. O que ela está fazendo com essa comunidade? E a mesma coisa se aplica às praças. Então, pegar, sei lá, esse movimento que eu falei, Porto Alegre Inquieta, que é maravilhoso. Aliás, te recomendo ele para um Future Hacker, o César Paz, que tem, inclusive, ele tem um mini ecossistema de inovação. E as praças precisam de torres. Precisa ter uma organização core, precisa ter acordo, precisa ter organização da informação. Todas essas coisas que o blockchain está auxiliando muito. Agora você acredita, Lala, que, por exemplo, uma evolução da colaboração, então assim, a gente hoje está vendo um começo, né, de uma visão um pouco mais, né, colaborativa das ações de empresa, etc. Mas você imagina numa evolução disso, aonde efetivamente isso esteja forte. Você acredita que a gente pode estar criando uma anarquia organizada e eu não precisar mais de governo, por exemplo? Não. Eu acho que a gente vai ter outras formas de governo, mas a função do governo ela continua sendo super necessária, porque o governo seria a torre, da praça o povo. Só que é um governo que realmente serve a praça no sentido, em que sentido? Você precisa ter alguém que cuida do bem comum, que cuida dos acordos. Toda a parte de regulação, por exemplo, não dá. Você precisa ter uma regulação. A ideia, por exemplo, de que o mercado criava regulações, ela não se revelou verdadeira. Porque cada um defende o que é bom para si e não o que é bom para o todo. Então, a função de uma forma de governo que de forma nenhuma é isso que estamos tendo, né? Essa disputa entre partidos, que ninguém mais governa, todo mundo disputa, né? Ninguém está preocupado em fazer coisa, está preocupado em manter poder. Mas o que podemos chamar de governança, mais do que de governo, que sempre precisa ter uma governança. E essa governança é o que vai cuidar do bem comum, vai garantir que as escolhas
a regulação, etc., ela seja feita para o bem comum. Só que esta governança vai incluir e será feita também com o coletivo, numa espécie de democracia digital. Você vai precisar ter pesos diferentes, porque alguém que conhece muito um assunto não é a mesma coisa que alguém que não conhece nada sobre um assunto. Tem experimentos, por exemplo, onde você pode, para cada tema, delegar teu voto. Então, dizer, por exemplo, eu não tenho condições de escolher se este ou aquele é o melhor lugar para passar uma estrada. Então, eu delego o meu voto, a minha escolha, para esse especialista nisso. São experimentos que estão sendo feitos nesse sentido muito interessantes. Sim, teremos governança. Só praça é ineficiente. É interessante esse tema porque, assim, né, a gente vê um descasamento, né, do que está acontecendo de evolução como sociedade e a política continua, né, sendo a coisa mais arcaica, né, com os mesmos, né, as mazelas, né, do passado, né, você vê um Trump da vida, né, o nosso atual, então quer dizer, você vê assim, um descasamento da evolução, né, da sociedade versus essa classe política, e eu acho que esses estudos aí são super bem-vindos. É muito importante, André, nesse momento, a gente saber que existem experimentos e não são poucos. Tem muito experimento. Por exemplo, Bolonha, tem muitas cidades italianas que têm mecanismos de gestão interessantíssimos. Começou na Bolonha, depois se expandiu para cento e tantas cidades. A sociedade pode demandar a gestão de um equipamento público. Queremos usar isso aqui. Porque o setor público ele não tem como dar conta de tudo. Então, você tem uma gestão compartilhada mesmo. Só que a governança, digamos, tem os critérios. Isso aí é um projeto de uma outra cidade, na Bélgica, que era assim, você, para poder reivindicar um espaço na cidade, nós queremos ocupar um prédio público que está vazio com esse grupo cultural. Aí, olha que métrica super interessante. Tá bom, esse espaço aqui tem 150 metros quadrados. Para ocupar com uma programação 150 metros quadrados, vocês vão precisar de muita gente. Então, vocês precisam, para cada metro quadrado, ter 10 pessoas como parte do ecossistema. A hora que vocês tiverem 1.500 pessoas como ecossistema, vocês podem pleitear. Porque aí, com 1.500 pessoas, é possível sustentar de programação, de recursos e tal, um espaço assim. Então, olha que coisa tão simples e tão interessante. Tem muita experiência interessante. E a gente precisa começar a procurar elas. Então, um uso interessante do tempo, por exemplo, que é o recurso mais valioso de todos, se fosse dar um outro conselho para o mundo, além de começar com a comunicação, seria esse, a gente perceber o valor do tempo. É o único recurso que não se renova e que é escasso. E aonde a gente anda investindo tempo. O Clay Shirky, no começo dos anos 2000, fez um estudo que a gente via TV 1 trilhão de horas por ano no mundo. Dava para fazer 10 mil Wikipédias. Isso agora deve ter multiplicado por 10. Do nosso tempo de telinha. Então, a gente tem tempo. A gente só o que está fazendo com ele. Né? Nada contra a telinha. A questão é uma quantidade, é regular. Então, por exemplo, a gente usa muito tempo de telinha de ver tudo que está ruim. E pouco tempo de telinha de pesquisar o que existe de solução. Então, vamos ver menos. Se por acaso você ainda não tem noção do que acontece no mundo, ok. Veja todas as más notícias que o noticiário te apresenta. Mas se você já tem, então você não precisa mais ver isso. Você pode procurar informação sobre soluções e não ser mais alimentados por problemas. E, em geral, do nosso tempo de informação, por exemplo, a gente se informa, a gente segue vendo tudo que está ruim, em vez de usar esse tempo para pesquisar tudo que pode ser o que já existe de solução. Perfeito, chegou próximo ao nosso propósito aqui, que era exatamente isso, né? Trazer gente boa, personalidade e conteúdo, né? Sem segmentação, e ampliação de repertório. Viva você e o Future Hacker, exatamente.
Não, perfeito. E olha, por falar em tempo, a gente está chegando aqui ao final, né? Não usando isso aí como gancho, mas eu queria agradecer profundamente aí a tua entrevista. Foi ótima, um papo ótimo com você. Lala, deixa umas considerações finais aqui e te agradeço novamente aqui o Future Hacker. Considerações finais, síntese. 2021 é um ano em que você vai precisar estar junto com pessoas para poder ter gás, recurso, confiança, etc., para fazer a travessia. Então, é um momento de ver todas as formas de colaboração e todas as formas de uso de recursos além do monetário. A gente precisa botar essas lentes e saber que recurso não é só moeda. Tem todo o conhecimento que você possui outros, infraestrutura, excedentes, redes, etc. Então, procure. Por exemplo, existe uma plataforma super legal chamada X por Y, que é de permutas multilaterais e muitas outras ferramentas. Essa questão da colaboração não é uma escolha que a gente tem, é uma pressão evolutiva que a gente está sofrendo. E a boa notícia é que fazendo junto é muito melhor. Cada um faz um pouquinho e não pesa para todo mundo. E junto a gente chega num lugar muito mais interessante. E a terceira é que não dá para não pensar em futuro. Mais uma vez, honro aqui o Future Hacker, porque como futuristas a gente sabe que não é possível mais ser analfabeto em futuro. Não há como você tocar a sua vida sem pensar em futuro. Olhe para o passado e lembra que tudo que existe hoje, no momento em que foi postulado, parecia uma loucura. E, no entanto, é a vida que a gente tem hoje. Então, se abra para a inovação. Ouça tudo dizendo, meu Deus, o que será que eu estou ouvindo? Eu estou achando esquisito, mas é como se fosse alguém dizendo que a Terra é redonda, que o Sol não é o centro do universo, que a eletricidade não é bruxaria e tal. Se abra, olhe tudo com olhos de querer enxergar além daquilo que a tua percepção normalmente percebe. Perfeito, Lala. E última, bem agora, 30 segundos. Como é que o pessoal te acha? Acha o teu site? Como é que o pessoal te encontra? Meu nome, se botar Lala Futuro já chega, mas aonde tem mais informação é no meu site, que é o meu nome, laladenzelin.com. Tem conteúdo pra caramba, tem palestra pra caramba, tem o que a gente faz, os nossos cursos de fluxonomia aí, né, dessa combinação futuro e novas economias, que é super especial, não tem nada parecido. Nós somos um laboratório de soluções de futuro para quem quer trabalhar, criar novos processos, novas estruturas organizacionais, e tivemos alguns clientes muito interessantes, alguns que a gente gosta mais, a Globosat, a Natura, com alguns projetos lindos, o Sesc, e lá você consegue achar tudo isso. Perfeito, Lala. Muito obrigado e um feliz 2021 para você e para toda a turma aí. Para você também. Nas redes nós estamos também, mas como redes são mais volúveis, eu continuo gostando de site. Até a próxima. Até, obrigada, viu? E parabéns pelo teu trabalho. Future Hacker. Life. Path. Future.